Diz o texto sagrado em Hebreus capítulo 3, versículo 7. Assim, eu estou lendo aqui na King James atualizada. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenha contemplado as minhas obras. Por este motivo me indignei contra essa geração e declarei, diz o Senhor, o coração desses está sempre se desviando e não reconhecerão os meus caminhos. Sendo assim, jurei na minha ira, estes jamais entrarão no meu descanso. Irmãos, tende muito cuidado, para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido ou endurecido pelo engano do pecado, porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que, na realidade, nos apegamos até o fim, à fé que nele depositamos desde o início. Por esta razão é que se afirma: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião. Ora, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito, guiados por Moisés? Versículo 17. E contra quem Deus se manteve irado nos 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos tombaram mortos no deserto? E quem jurou que jamais haveriam de ingressar no repouso? Ora, não foram aqueles que se mantiveram desobedientes? Versículo 19. Concluímos deste modo, que não lhes foi possível ter acesso à terra prometida por causa da incredulidade. Você pode dizer um amém aí, irmão? Amém. Glória a Deus. Meu irmão, você pode deixar a tua Bíblia aberta para, no decorrer, a gente lendo e a gente meditando nesse texto sagrado tão maravilhoso. Irmãos, o autor aos Hebreus, escrevendo, ele fala aqui nesse texto do perigo da incredulidade. Eu sou incrédulo por aquilo que eu conheço, por aquilo que eu duvido. Eu sou incrédulo que o homem foi à lua, mas isso não muda nada na minha vida. Eu sou incrédulo porque eu acho que a teoria da relatividade de Einstein não muda muita coisa. Acho que não é assim. Não vai mudar muita coisa na minha vida. Nós podemos ser incrédulos por várias coisas, por muitas coisas, mas quando se trata de ser incrédulo por aquilo que a palavra de Deus fala, por aquilo que Deus fala, nós corremos um certo ou um grave perigo. Um grave perigo de vivermos na incredulidade. E incredulidade aqui não é meramente no sentido de não crer na existência de Deus. O
povo no Egito, eles criam em Deus, eles sabiam da existência de Deus. Nesse texto, a incredulidade, repito, não está em dizer que Deus não existe, mas incredulidade aqui no texto em que nós lemos e nós vamos meditar, os irmãos vão ver que a incredulidade aqui está associada à desobediência aos mandamentos, às ordens de Deus. Está ligado a incredulidade aqui, a falta de fé, a incredulidade está ligada a não reconhecer as bondades, as misericórdias, a graça de Deus, os cuidados de Deus sobre as nossas vidas. Mesmo alvo das bênçãos de Deus, mesmo alvo da salvação do Senhor, nós andamos como Israel no deserto, incrédulos, duvidosos, murmuradores, como a gente pode ler em Êxodo capítulo 15, 16 e 17, onde eles murmuraram porque acharam águas amargas, murmuraram porque não tinham comida, murmuraram porque lhe faltava água, mas os seus olhos não conseguiriam ou não viam os milagres de Deus, os cuidados do Senhor durante aqueles muitos anos no deserto. E o texto nesta noite inicia-se dizendo: assim como proclama o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião durante o tempo da provação do deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenha contemplado as minhas boas obras. Irmãos, nesta noite e sempre, o Espírito Santo, que é o que dirige a igreja, é o que está junto da igreja, é o que está dentro da igreja, que somos nós aqui nessa noite. Esse Espírito, ele está sempre nos chamando a atenção, clamando a nós, falando conosco, nos alertando, dizendo: não endureçam o coração de vocês. E nesta noite, para que esta palavra surte efeito na minha vida e na tua vida, meu irmão, nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo, que está me usando, que está usando a palavra nesta noite para falar conosco. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Amados, Deus pode estar agindo de uma maneira grandiosa nas nossas vidas. O Senhor tem nos abençoado grandemente. Mas mesmo assim nós podemos endurecer o nosso coração, podemos negar de ver os prodígios e as maravilhas de Deus. E esse pequeno trecho que nós lemos aqui do versículo 8 ao versículo 10, o autor aos Hebreus, ele está citando o Salmo de 95, versículo 7 ao versículo 11. O autor desse Salmo 95, ele está chamando a atenção dos israelitas da sua época, dizendo: olha, assim como aconteceu lá com o povo, os nossos pais que saíram do Egito, e ele cita esse texto. O autor aos Hebreus relembra de novamente esse texto, esse ocorrido no deserto, cita o Salmo 95, do 7 ao 11, colocando para os seus leitores agora, depois de Cristo, dizendo: assim como aconteceu lá no Egito, lá no deserto, assim como o autor ao Salmo 95 alertou os seus contemporâneos, eu também alerto a vocês. E Deus nesta noite, da mesma forma,
vem alertando. Se você está escutando nessa noite a voz do Espírito Santo, não endureça o coração de vocês, como ocorreu com o povo judeu que se rebelou contra Deus. Durante a provação no deserto, durante o tempo de provação no deserto, aonde os vossos pais me tentaram pondo-me à prova. Quantas vezes nós, meus irmãos, não nos alertamos que os problemas vêm sobre nós, muitas vezes é para nos pôr à prova. As dificuldades vêm, os problemas vêm, falta de emprego, a doença, o problema na família, o problema com o filho, o problema com o pai, com a mãe, com o marido, com a esposa, enfim, problema na igreja, e tantas coisas. Não é para nos derrubar, mas era para nos provar. E eu e você muitas vezes colocamos Deus à prova. Realmente Deus não existe. Não, mas olha só, nós duvidamos das misericórdias e das bondades de Deus. Se Deus existisse, isso não estaria acontecendo comigo. Se Deus existisse, isso e aquele outro não seria assim. Se Deus me amasse, olha, a minha família não seria o que ela é. Se Deus me amasse, se Deus realmente é amor, isso não estaria acontecendo. Gente, foi o que o povo de Israel fez no deserto. Murmuravam contra Deus, blasfemavam contra Deus, enfrentavam Moisés, o líder. Mesmo eles, durante 40 anos, tinham contemplado ou contemplavam as minhas obras, diz o Senhor. Coluna de fogo à noite, nuvem para caminhar durante o dia, as roupas não envelheciam, os sapatos também não, milagre em cima de milagre, águas jorrando da rocha, maná caindo do céu. Mas que aquele povo vinha e dizia: Moisés, tu nos tirou do Egito, onde nós tínhamos o que comer para morrer aqui de fome. Para morrer aqui de fome. Lá no Egito nós tínhamos cebolas, lá no Egito nós tínhamos comida. Tudo bem, nós éramos escravos, tudo bem, nós éramos oprimidos. Tudo bem, lá eu não podia adorar a Deus como era o correto, mas tudo bem, lá nós pelo menos tínhamos comida. Amados, nós trocamos muito fácil a liberdade de servir a Deus por migalhas deste mundo, pelo prazer de minutos deste mundo, pelo prazer de xingar um irmão na igreja, de xingar uma irmã. Sabe quando sobe aquela ira? Às vezes a gente, de vez de contar até 1000, de lembrar da palavra e segurar a ira, a gente acaba pecando. E a gente vai para casa com aquele alegria mundana e até maligna. Pelo menos eu botei para fora o que eu queria. Grandes coisas. Tu só provou que tu é um dominado pela ira e pela contenda. Tu só provou isso, não provou mais nada. Ireis, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre vossa ira. Nós somos, ou muitos de nós, ou a igreja em geral, muitas vezes somos aquele povo do Egito, israelita no Egito. Deus está fazendo, Deus está realizando, mas nós só olhamos para as coisas ruins da vida. E o texto está dizendo: não façam isso.
O autor aos Hebreus está dizendo, irmã Ivone, não façam isso, não endureçam o coração de vocês, não permitam que isso, durante 40 anos, Deus fazendo maravilhas, eles contemplavam as maravilhas de Deus, mas lá estavam eles endurecidos, os corações deles. Por este motivo, indignei contra essa geração e declarei, diz o Senhor, o coração desses está sempre se desviando e não reconhecem os meus caminhos. A paciência de Deus tem limite. A paciência, é isso, André? André, você me corrige em casa. A paciência de Deus tem limite. Tem limite. Lendo hoje a primeira epístola de Paulo a Timóteo, Paulo fala uma palavra ali que a gente fica meio que sem entender, irmão. Ele entrega 2 homens nas mãos de Satanás. Alexandre, um é Alexandre e o outro eu não me lembro o nome. Mas ele diz literalmente, porque esses homens foram tão fortes, tão aguerridos contra o Evangelho, durante muito, o texto dá a entender que durante muito tempo aqueles homens foram contra o Evangelho, batalharam contra o Evangelho, que chegou um momento, Paulo diz, olha, como diz, eu desisto, entrego ao maligno. A paciência de Deus tem limite. Muito é dado, muito é cobrado, irmão Roberto. Deus acha que tem mais paciência com as pessoas lá fora do que nós aqui dentro. As pessoas lá fora não veem os milagres, as pessoas lá não têm conhecimento da verdade, as pessoas lá não têm o Espírito Santo, as pessoas lá não têm a palavra, as pessoas lá não têm bons testemunhos como nós temos dentro da igreja. As pessoas lá fora vivem por viver, mas nós que temos conhecimento, Deus nos cobra mais. É isso que Deus está dizendo aqui. Esse povo contemplou por 40 anos as minhas obras, e mesmo assim endureceram. Foi exatamente por esse motivo, diz a Bíblia, que eu me indignei contra essa geração. Por quê? Porque estavam sempre se desviando, não reconhecendo os meus caminhos. Irmãos, uma coisa, preste atenção, uma coisa é nós falhar aqui e acolá, irmãos. Uma coisa, irmão Pedro, eu de vez em quando dou uma tropeçada num erro, num pecado, numa coisa, ou outra, seja lá dos mais variados. Outra coisa é eu viver pecando. Outra coisa, irmãos, é eu viver na imundície do pecado. Veja que Deus está dizendo, esse povo sempre se desviando, não reconhecendo os meus caminhos. Irmão, te firma, irmão. Te firma, irmã, na palavra, na verdade, nas Escrituras. Não sabe você que um dia Deus vai te pedir conta dessa vida promíscua e descompromissada com o Evangelho. Deus vai pedir conta, tenha certeza disso. É a palavra, se tu crer nessa Bíblia, vai se cumprir. Mas eu não creio, o problema é teu, vai se cumprir igual. O problema é teu, o problema é nosso, o problema é nosso. Deus não muda nada. Sendo assim, disse Deus, jurei na minha ira, esses jamais entrarão no meu descanso. Palavra dura. Sendo assim, disse Deus, eu jurei, este povo, esses aí, duros de coração, esses aí que vivem pecando, vivem se desviando, estão no deserto, estão no meio do povo judeu que eu tirei do Egito. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, fomos batizados, participamos dos cultos, realizamos A e B e C função na igreja,
Estamos no deserto junto com o povo de Deus e achamos nós, por estar dentro, inserido no templo, nós seremos salvos. Aquele povo que saiu do Egito, não, mas Deus fez um grande milagre me tirando do Egito. Deus fez um grande milagre, Deus mandou 10 pragas sobre o Egito, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus abriu o mar vermelho, Deus faz tudo isso, então estou com a salvação garantida, vou entrar na terra de Canaã. Grande engano. Grande engano nosso hoje em dia, acharmos que, por virmos na igreja, os irmãos já estão careca de tanto ouvir eu falar nisso. Não, mas eu faço isso. Não importa, não importa, irmãos. Se vivemos nos desviando e não reconhecemos o caminho do Senhor, o Senhor já jurou que eles jamais iriam entrar no seu descanso. E isso nós podemos ver na história, irmão. No início da história, Cleverson, quando Deus chama o primeiro casal e diz: olha, vocês têm 1000 árvores para comer o alimento, tá? Pode se alimentar aí, estou dando um número fictício, tá, irmãos? Mas é 1000 árvores de alimento para comer, 5.000 árvores. Mas seguinte, dessa aqui, vocês não comam, tá? Porque escutem o que eu vou dizer, disse Deus. O dia que vocês comer, certamente vocês vão morrer. Aqui Deus está dizendo: sendo assim, eu jurei na minha ira, esses jamais entrarão no meu descanso. Em outro texto a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então nós vivemos uma vida promíscua, longe da presença de Deus, longe dos mandamentos, longe de tudo, não amamos, não praticamos boas obras, não fazemos nada, vivemos uma vida totalmente separada da presença de Deus. E ora, que só porque estamos caminhando junto no deserto, só porque estamos dentro de uma igreja, achamos que tudo isto é válido. É válido se nós estivermos na presença de Deus e cumprindo com a sua palavra. Caso contrário, esses jamais entrarão no meu descanso, diz o Senhor. Irmãos, tenha muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Versículo 12. Queridos e amados irmãos, o autor aos Hebreus, ele está muito preocupado com os seus leitores, com os seus destinatários. E lembra que eu falei no princípio que esse livro é um enigma, porque a gente não se sabe o autor do livro, a gente pouco sabe a data que ele foi escrito, a gente pouco sabe o destino os destinatários dessa carta, se era somente o povo hebreu, o povo judeu, ou se ele foi dirigido para o povo gentil, para instruí-los a respeito da antiga aliança e da nova aliança, ou foi dirigido para o povo hebreu e não hebreu, o povo gentil. A gente não sabe muita coisa, mas isso em nada diminui a importância desse texto. Porque quer judeus, quer gentios, a salvação foi para todos. Então, portanto, o autor aos Hebreus está dizendo: irmãos, tende muito cuidado, para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Um coração perverso dá para se traduzir aqui como pervertido segundo a palavra, vive uma vida totalmente errada e acha ou está inserido dentro da igreja fazendo tudo, tendo duas caras,
incrédulo, um coração incrédulo, não crê na palavra. Hoje é fácil, é só você procurar, chegar em casa e bota aí no YouTube, aí você vai ver quantos pastores hoje em dia já não creem mais na Bíblia, na inerrância da palavra, já não creem mais na volta de Jesus, já relativizam a palavra a alguns pontos doutrinários das Escrituras. Já não é bem assim, sabe? Temos que ajeitar esse ponto, porque eles querem enquadrar a palavra de acordo com a sua crença. Então nós não podemos ter um coração incrédulo e perverso, porque isso vai fazer com que nós, eu e você, viemos nos afastar do Deus vivo. E daí, ele diz, pelo contrário, do versículo 13, exortai-vos mutuamente todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Nessa noite, Deus está nos exortando, e nós devemos fazer diariamente conosco, uns com os outros. Irmão, cuidado, querido, cuidado isso aí. Irmão, olha que engraçado isso aqui, sei lá, né? Só um exemplo. Não, cuidado, isso aí pode te levar ao pecado. Entendeu? Exortando mutuamente, no tempo que se chama hoje. Sempre que se chama hoje. Agora, é o viver diário, é o viver dia após dia, porque o amanhã eu não sei, irmãos, você não sabe do dia de amanhã, podemos anoitecer e não amanhecer mais, então o dia tem que ser hoje, eu tenho que viver o Evangelho hoje. Pastor, mas até hoje eu vivi um Evangelho todo errado, eu estou todo... Ok, a partir de hoje toma uma posição. Você está ouvindo hoje a voz do Espírito Santo, a voz de Deus através da sua palavra. Hoje toma a decisão, desendureça, por assim dizer, o teu coração, o tempo que se chama hoje, e passa a servir a Deus com fidelidade. Quer estar junto aos teus pés, diz o hino que nós cantamos. Sabe por que nós não sentimos prazer em Deus, irmãos? Porque muitas vezes nós estamos distante de Deus. Nós trocamos um oceano de águas por um copo de água. O copo de água, aqui representado aos prazeres do mundo. Porque nós desconhecemos o oceano de alegria e de prazer inefável que Deus tem para nós. Os irmãos lembram do filme aquele Paulo Apóstolo, esse último aí? Quando ele está conversando ali com aquele centurião romano, quando ele diz que o homem luta por aquele punhado de água que ele pega na mão, e que na verdade ele só pega, mas que escorre entre os dedos. Eu acho linda aquela parte, mas o que Deus tem para nós é o oceano todo. Eu acho linda aquela parte, e é realmente isso. Nós lutamos por tão pouca coisa, lutamos e queremos tão miserável coisa, enquanto que Deus tem a eternidade para nós. Mas essa eternidade necessariamente passa por essa breve vida que temos. Esse é o grande mistério da fé. Leandro, esse é o grande mistério da fé. Nesses pequenos anos que nós vivemos sobre essa terra, aqui nós tomamos a posição e a decisão aonde viveremos a eternidade para todo e todo e todo sempre. E por não sabermos o tempo da nossa partida, por isso que o texto diz, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Aqui vai uma verdade: o pecado endurece o nosso coração. O pecado endurece o nosso coração.
Quanto mais pecamos, menos prazeres temos em Deus. Quanto mais pecamos, menos prazer temos em ler a Bíblia. Quanto mais pecamos, mais nos distanciamos de Deus, menos me importa a palavra de Deus. Quanto mais eu peco, menos prazer eu tenho de ouvir hinos e louvores a Deus. Os irmãos já devem ter visto aí um videozinho do Fernandinho, bem pequenininho ali, um videozinho que ele diz: você já viu aí um corintiano cantando o hino do Palmeiras? Você já viu aí, agora trazendo para nós aqui, o Inter cantando o hino do Grêmio? Ele morre, mas não canta. O gremista morre, mas não canta o hino do Inter. E você, por que canta a música do mundo? Por que você escuta e canta músicas profanas, que blasfemam contra Deus, que blasfemam contra a palavra de Deus? Ah, mas é tão boa. Sabe por que é boa? Porque você está distante da palavra, distante do Espírito Santo, distante da verdade, que o teu prazer é ouvir essas coisas. O meu prazer, porque eu também não estou isento. Muitas vezes o nosso prazer está nessas coisas, porque nós estamos distante de Deus. Irmãos, o que João viu na ilha de Patmos, irmãos? Você já estudou sobre a ilha de Patmos, irmãos? Um lugar terrível, um lugar de desprezo, um lugar de menosprezar as pessoas, um lugar inóspito, uma coisa horrível aquele lugar. Mas o que João viu naquela ilha ao ponto de não negar a fé? Por que Paulo passou por misérias e misérias e lutas e problemas e dificuldades? O que ele viu quando ele diz: eu fui até o terceiro céu, e o que eu vi eu não vou contar, não consigo contar. O que esses homens viram ao ponto de chegar de volta nessa terra e dizer: eu nego tudo isso, porque nada disso é comparado com a glória de Deus? Quando eu e você contemplamos a glória, conhecemos Jesus Cristo, irmãos, quando a gente olha para esse mundo que era colorido, que era um arco-íris, entenda o significado, vira cinza, ou seja, não tem mais graça. Aquilo que você achava engraçado já não tem mais. Porque, vou apurar aqui, porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que na realidade nos apegamos até o fim à fé que nele depositamos desde o princípio. Irmãos, porque passamos a ser participantes de Cristo. Que palavra, irmão! Nós somos participantes de Cristo. Jesus é alguma coisa para ti, irmão? Olha, claro, pastor, olha, Jesus é Deus, Jesus é o Salvador. Você pode ser participante de Cristo, mas segura a onda, podemos ser participantes do sofrimento dele, para juntamente quando ele vier em glória, nós participarmos também da sua glória. Paulo fala em uma das suas cartas: para mim poder participar da glória eterna de Deus, eu tenho que participar de Cristo, ser participante de Cristo, do seu sofrimento, das suas lutas. Quando padecemos aqui nessa terra, padecemos por causa dos problemas que nós enfrentamos devido à fidelidade, ou pelo menos assim deveria de ser, pela fidelidade que nós nos apegamos até o fim, a fé que nele depositamos desde o início. Por esta razão, disse o autor aos Hebreus, que se afirma: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião. Rebelião indicando lá do povo no deserto. O Espírito Santo está falando conosco nessa noite, chamando homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos,
casados, solteiros, não importa. Deus está nos chamando. E nessa noite não endureça o teu coração, querido. Não troque Jesus por um vídeo pornográfico. Não troque Jesus por uma música mundana. Não troque Jesus por minutos de prazeres. Trocamos Jesus. Como tem aquela máxima que às vezes a gente escuta, né? Que a gente condena o Judas, né? Mas Judas vendeu ou trocou Jesus por 30 moedas de prata. Irmão, era muito dinheiro. Era muito dinheiro. É muito dinheiro mesmo. Não era pouco dinheiro. E hoje nós trocamos Jesus por pouco mais de nada. Por pouco mais de nada. Se nós trocássemos Jesus por 30 moedas de prata, só fazendo uma comparação, né? Pô, mas tudo bem, vamos lá. A 2 milhões de reais, o cara acertou, arrumou a vida. Não, irmão. A gente troca por um copo de cachaça, por um copo de cerveja, a gente troca por uma piada torpe. A gente troca Jesus por quase nada. Por quase nada. Então, portanto, queridos, agora a partir do versículo 16, o autor aos Hebreus, ele faz 6 perguntas, em 3 blocos. E essas perguntas, obviamente, são perguntas retóricas e respostas retóricas, ou seja, o povo já sabia qual era o resultado. Pergunta retórica é aquela que tu faz, mas tu já sabe a resposta. E vamos reler. Ora, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos que saíram do Egito guiados por Moisés? Ele diz: ora, quem foram os que ouviram a palavra de Deus, viram todas as suas coisas, os milagres e ouviram a voz de Deus? Não foram aqueles que se rebelaram? Mas esses não foram os mesmos que foram guiados por Moisés no deserto e que saíram do Egito? O versículo 17: e contra quem Deus manteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos tombaram mortos no deserto? Sim, sim. Chegou um momento que Deus mandou as serpentes picarem e matar o povo, clamaram, aí viram o sapato apertar, eles clamaram. E aí Moisés faz uma serpente de bronze, bota no varal, um negócio alto, lá no meio do deserto. Aquele que for picado e olhar para a serpente, dando um sentido de arrependimento, dando um sentido de busca ao Senhor, ele vai ser curado. Aí Jesus diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós sabemos que desde o livro de Gênesis e Apocalipse, que Satanás é representado pela grande serpente. Se nós fomos pecados pela serpente do pecado, irmãos, hoje podemos levantar os nossos olhos aos céus, para a cruz de Cristo, e termos a salvação. E quem jurou que jamais haveriam de ingressar no meu repouso? Ora, não foram aqueles que se mantiveram desobedientes? E ele conclui: deste modo, que não lhes foi possível ter acesso à terra prometida por causa da incredulidade. Concluímos: deste modo, que não lhes foi possível ter acesso à terra prometida por causa da incredulidade. E muitos de nós que gozamos das alegrias e dos prazeres de Deus na igreja, assim como aquele povo gozou da nuvem sobre eles durante o dia no deserto, que é muito quente, aquele mesmo povo, ou grande parte dele, que gozou da alegria de ter uma coluna de fogo no deserto, que é muito frio, aquele que comeu do maná durante anos e anos, aquele que teve a sua roupa intacta durante anos e anos,
aquele que bebeu da água que verteu mas não entraram na terra prometida, por causa da incredulidade. Incredulidade aqui não está só associada a dizer que não creem em Deus, está associada à desobediência à palavra de Deus. Portanto, nós podemos estar dentro da igreja, ser até abençoados por Deus. O Senhor até nos dá uma boa casa, o Senhor nos dá isso, o Senhor nos dá aquilo, o Senhor pode nos abençoar, o Senhor pode nos livrar, mas isso jamais será certeza de salvação, porque a certeza da salvação passa necessariamente pela santificação. A certeza da salvação passa pelo caminho da renúncia do meu eu, da minha vontade, passa por eu pegar a minha cruz. E cruz fala de sofrimento, cruz fala de renúncia, cruz fala de eu sair de uma posição de belo prazer da minha própria vontade e seguir a Jesus, a seguir a Jesus. E quantos, meus amados, ainda hoje abandonam a Deus, destroem suas famílias por bobagens, por prazeres passageiros, não pensam, não raciocinam. Não vale a pena largar a cruz por coisas passageiras, e tudo nesse mundo é passageiro. A beleza é passageira. Esse dia eu estava olhando uma foto, eu e a Vivi bem novinha, eu mais novo ainda. Como eu era mais bonito, irmão. Como eu tinha cabelo na época, do peitinho, a barba, acho que eu estava sem barba na foto. Tudo passa, querido. Tudo passa. A beleza exterior passa. Tudo é passageiro nesse mundo, querido. Não vale a pena. Igreja, não vale a pena. Nos agarramos com Cristo, né? Nos agarramos com o Senhor e prosseguimos a caminhada da fé. E aquele que for fiel até o fim, disse Jesus, dar-te-ei a coroa. Meus irmãos, o Senhor falou em uma das cartas ali, as 7 cartas do Apocalipse, se eu repreendo e castigo todos quanto eu amo, te põe zeloso e te arrepende. A alegria, irmãos, de servir a Deus é porque servimos um Deus, irmão Luiz, de amor, não de condenação, mas de alerta. Dizer, meu filho, cuidado, não vai por esse caminho, porque se tu seguir esse caminho, tu vai te dar mal. Aleluia. Essa é a alegria de servir a Jesus, seguir o Evangelho, que dia após dia Ele nos dá nova oportunidade, dizendo, meu filho, venha, e não endureça o vosso coração, porque é o Espírito Santo que está falando, é o Espírito de Deus que está falando. É o Espírito Santo que está falando nessa noite para mim e para você. Pois haverá e chegará um dia que o povo sentirá fome e sede, mas não de comida e nem de água, mas de ouvir a palavra de Deus. E talvez vai ser tarde demais. Mas nessa noite, posso te afirmar que não é tarde. Essa noite Jesus te chama, te reconcilia com Deus, faça um propósito com Deus. Esses dias eu estava conversando com o Júnior, e quantas pessoas fazem loucuras aí no mundo, irmão? Esse final de semana é o seguinte, eu vou sair na sexta e volto no domingo. Deixa a esposa, a filha em casa, quando casar. Ou
Pode ser solteiro. Não, hoje, essa noite eu vou, sexta, ninguém me segura. Volto só domingo ou segunda-feira de manhã ou direto do serviço. É ou não é uma loucura, irmão? Nós conversávamos, por que a gente não faz loucura por Jesus, irmão? Por que por Jesus a gente não faz loucura? Não, nessa sexta-feira eu vou começar a ler a Bíblia. Nessa sexta, eu vou ler a Bíblia a semana, durante o final de semana todo entendo assim, a hora, né, vou comer, mas no tempo, eu estou vendo um filme que dura 2 horas, eu vou tirar 2 horas para ler a Bíblia. Por que a gente não faz loucura por Jesus, irmão? Por que a gente não faz sacrifício? Não, mas, ô pastor, tu tá maluco, pastor, nós temos um Novo Testamento, pastor. Sacrifício, vai nessa. Por que a gente não faz sacrifício por Jesus? Vou deixar de fazer isso que eu gosto. Em contrapartida, eu vou fazer outra coisa útil. Esses dias meu irmão me perguntou sobre o jejum, né? E eu, rapidamente, obviamente, ali pelo WhatsApp, eu expliquei que jejum não é simplesmente deixar de comer. Eu deixo de comer, mas vou fazer qualquer outra coisa. Eu tenho que substituir aquele tempo por um tempo útil na presença de Deus. Uma leitura, oração, uma leitura de um bom livro, a leitura da Bíblia Sagrada, a oração, o fazer o bem ao próximo. Tem que substituir. Isso é agradável a Deus, irmãos. A Bíblia fala no Novo Testamento de Mateus, Apocalipse, que nós somos chamados para boas obras. Faça loucura por Jesus, irmão. Loucura, entenda algo que vai fugir da tua rotina. Vou começar a jejuar todas as quartas-feiras. Eu já fico tonto, de manhã eu já fico tonto se não tomar meu cafezinho. Faça, gente. Senhor, eu vou fazer essa loucura aqui. Para mim é uma luta, Jesus, mas aí é que o Senhor entra. Reduz a tua carne a servidão da palavra, irmão. E faça isso, e você verá a diferença na tua vida. Quero orar por cada irmão, e junto vamos orar por esses pedidos de orações. Camila Eduardo, Luísa Silva, Isaac, Maicon Manuela, Ronaldo e família, Rosinaldo e família, Aline e família, Letícia e família. Primeiramente vamos orar por esses pedidos de orações. Pega um nome aí, irmão, talvez você não vai lembrar de todos, mas Camila Eduardo, Luísa Silva, Isaac, Maicon e Manuela, Ronaldo e família, Rosinaldo e família, Aline e família, Letícia e família. Pega um nome aí e ore a Deus, vamos apresentar e depois vamos estar orando pela igreja. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos neste momento orar por esses pedidos de oração. Sim, Deus, essas pessoas que chegaram, os seus nomes que chegaram até aqui, nós te apresentamos a cada família, a cada irmão, a cada irmã que aqui está, Pai, pedindo o milagre do Senhor, a bênção do Senhor, a graça do Senhor sobre a vida desses amados, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa dar vitória a cada um aquilo que necessitam, a cada família que é representada, para a glória de Deus nosso Senhor. Oramos, Pai, neste momento, por cada irmão e por cada irmã que aqui está, Pai. Cada família aqui, Senhor, cada pai, cada mãe, cada filho, cada neto, cada avó, cada avô. Sim, Deus, oramos e pedimos a tua bênção e a tua graça. E que nesta noite, todos nós que ouvimos a voz do Espírito Santo, a voz, Senhor, nos chamando para a reconciliação, a voz que nos chama para servir a Deus, a voz que nos chama à obediência, a voz que nos chama para a vida eterna. Abençoa cada irmão, a cada irmã, aquele, Senhor amado, que luta contra algum pecado, aquela pessoa que luta contra uma falha de caráter, aquela pessoa que luta contra uma falha, Senhor, que o Senhor possa dar graça a ela, força a ela, poder a ela, através do Espírito Santo, através da obediência à tua palavra, através daquele sacrifício da oração, aquele sacrifício do jejum, aquele sacrifício da leitura da palavra de Deus, da vitória a este amado
irmão, essa amada irmã, esse amado jovem, esse amado adolescente, no nome de Jesus. Fortaleça, Pai, com muita graça, muita bênção, para a glória de Deus Pai, nosso Senhor. Oramos, amém e amém, irmãos. Glória a Deus.